E aí, beleza? Eu sou o Diego, músico pai, e a minha missão é mostrar para você e todas as famílias que existe música em todos os lugares. O que a gente precisa é da minha colher que eu não tô achando, peraí. De novo. O que a gente precisa é de uma lente bacana para poder enxergar isso. Então abre essa roda aí, bora fazer música! Alfaia. Congue. Chequerê. Cheguei, meu povo, cheguei para vingar. Cheguei, meu povo, cheguei para vadiar. Sou eu, nação estrela, não prometo pra faltar. Sou eu, nação estrela, não prometo pra faltar. Então quer dizer que vai ter aula de música aqui no Cri Cri Cri? Não. Isso vem antes da aula de música. A prática musical começa por uma boa escuta musical, assim como uma escrita começa com uma boa leitura. Então, para esse boletim da vida, o mais adequado é a musicalização, que é preparar o corpo da criança para escutar, para perceber e para vibrar junto com o mundo. A pretensão aqui não é formar músicos, então vamos pensar na alimentação. Todo mundo tem que comer, todo mundo precisa comer, não é? Mas nem todo mundo vai virar um chefe de cozinha. Então, o que eu vou te fazer aqui não é só dividir as minhas experiências com vocês. Eu vou dar a oportunidade para vocês passarem pelas suas próprias experiências. A arte, ela é para sentir. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar a mesa. Quem vai saborear esses temperos são vocês. E esse processo que eu vou compartilhar com vocês, essa experiência que a gente vai passar juntos, vai ser baseado na brincadeira, porque a brincadeira, além de ser o trabalho da criança, é a maneira mais rica de aprendizado dela. Então, bora brincar comigo. Pra você tem caqui, tem caqui pra vovó, pra vovó pro vovô. A sua relação com a música, e aí a relação da música dele é legítima, e quando ele chegar no violão, ele vai explorar o violão da maneira que ele tem, com as ferramentas que ele tem. E não... Vai! Mais uma vez pra fechar, hein? Sabe? A gente olhar, trazer esse olhar pra trás do que a música hoje é, do que a gente pensa e conhece sobre música. Esse é um jeito bem novo, né? A música, ela é a expressão do que está aqui dentro, das nossas ideias, dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa imaginação. Então, como a gente não para de imaginar, a gente não para de ter ideia, a gente não para de ter novos desejos, então a gente não pode definir nada aqui. Porque se a gente definir, quando a gente chegar na definição, já vai estar desatualizado, porque a gente já teve ideias novas, já modificou tudo. Então, vamos buscar um raciocínio divergente. Porque quando a gente está querendo definir alguma coisa, a gente vai pegando as informações e vai convergindo para um ponto, e aí nesse ponto a gente chega na resposta.
Então daqui, esse ponto, ele vai ser o ponto inicial e ele vai divergir. Então tudo que a gente falar aqui vai ser um ponto de partida para uma divergência e a gente vai colocando significados para esses significantes. Valeu? Então aqui não tem 8 ou é 80, não tem isso. Aqui é de 8 a 80. Então a música ela é de dentro para fora. Vamos parar para pensar na semente desse acontecimento. Porque às vezes a gente fica preocupado com quais os frutos que aquela árvore vai dar, aquela planta vai dar. E aí a gente perde o foco na semente. Então o que uma semente precisa para ela crescer saudável? Isso, o solo preparado. E preparar o solo é dar oportunidade para essa planta, para a criança crescer, se desenvolver. E no final desse processo, aí no tempo dela, ela vai dar os frutos. Então, para preparar esse solo, eu desenvolvi uma teoria que é uma lente para a gente poder observar alguns pontos nesse processo de musicalização. Independente do processo que você tiver em contato, que você estiver aplicando na sua criança, essas lentes são importantes para a gente observar alguns pontos na musicalização infantil. Musicalização infantil, que é um termo, é uma equação de alguns fatores, que é a música, a ação e o infantil. Musicalização infantil. A música é o que a gente vai entregar, a ação é como a gente vai entregar e o infantil é para quem a gente vai entregar. E esse infantil, ele pode ser qualquer um, cabe aqui nesse processo crianças de 0 a 120 anos. Porque ser criança é um estado, né? Não tem situações que às vezes a pessoa fala assim, haja como adulto. Ou tem situações que fala assim, pô, você tá parecendo um velho. E tem situações que a gente pode ser criança. Então, esteja uma criança nesse processo com você ou do lado da criança que você tiver. Valeu? Mas Diego, o que é musicalização infantil, afinal? Fala logo! Calma. Lembra que eu te falei pra gente não definir nada? Vamos combinar o seguinte. Todos nós temos uma gaveta mental. Quando a gente quer entender ou definir alguma coisa, a gente abre essa gaveta mental e vai tirando de lá tudo que a gente já ouviu falar sobre, que a gente viu na internet, na TV, que a gente escutou no rádio, contaram pra gente, seus pais, seus avós. Ai, que me cuidou. É o seguinte, todos nós temos uma gaveta mental. Quando a gente quer definir alguma coisa, a gente abre essa gaveta e vai tirando lá de dentro o que a gente já ouviu falar sobre, o que a gente leu na internet, o que a gente viu na TV, rádio, o que seus pais contaram, o que os nossos avós contaram. E tudo isso vai construindo uma definição sobre aquela coisa. Então eu te convido agora para esvaziar essa gaveta mental sobre musicalização infantil e vir nessa experiência comigo. Valeu? Então bora para a teoria? Bora para os 5 pilares? Eu fiz 10. Bora lá. Primeiro pilar, movimento. Movimento é a matéria-prima para o som. Movimento é vida. Movimento é respiração. Movimento é o seu coração batendo. Murilo já disse sobre a combinatividade, que a criação foi a do mundo. Acredite você em Big Bang ou em Deus. Independente de como foi a criação do mundo, uma coisa a gente sabe. Foi preciso movimento. O movimento gera vida, o movimento gera som, o movimento gera até concentração. Tem criança que precisa se movimentar para concentrar. E toda criança precisa se movimentar para aprender. Educação infantil, quando falamos em movimento em o corpo, estamos falando de 100% das suas atividades. Não existe educação infantil sem o movimento. Não existe educação infantil sem que as crianças tenham essa relação maior com o mundo, com o ambiente e com os objetos. E sabe por quê, gente? Porque na educação infantil, as crianças não leem livros. Na educação infantil, as crianças não escrevem. Na educação infantil, elas não fazem contas.
na educação infantil, elas têm toda a relação do conhecimento a partir das vivências, das brincadeiras. Portanto, gente, educar, trabalhar com crianças, ou seja, trabalhar na educação infantil, requer que você trabalhe com o movimento. Vamos pensar no movimento como no aprendizado do bebê. Ele vai mexendo o corpo, fazendo aqueles movimentos involuntários, como espasmos até assim, e aí, a partir daquele movimento, o corpo dele, num fluxo com a mente, vai criando a memória. E aí, a partir disso, ele vai tendo consciência e aprendendo a controlar o movimento. Então, procure observar o movimento, os sons que saem dele, seja do seu corpo, ou seja, de objetos. Por exemplo, um sifão desses que está embaixo da sua pia e da cozinha ou da sua pia do banheiro. Que movimento e que som isso pode gerar? Pois é, agora imagine só um som de chuva. Chuva, um cheirinho de chuva, no chuveiro tem chuva, na chaleira tem chá, 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 chá. Uma tampa de panela. Escuta o movimento e o som. Um sino. Quem imaginou que teria um sino na tampa de panela? Então, observe o movimento e escute que sons que ele pode te dar. Segundo pilar, o corpo. É a porta de entrada para o conhecimento e a ferramenta para produzir arte, produzir som. Quando a gente falar de corpo nesse processo, nós estamos falando do corpo todo, seja o físico, a mente, as energias, a espiritualidade, tudo que tiver ligado a ele. O corpo todo fala, o corpo todo vibra. Então vamos deixar o corpo todo participar desse processo. Eu estava em uma oficina com Lídia Ortélio, uma querida, uma grande referência em brincadeiras musicais. E ela me disse uma frase: compreende perfeitamente quem compreende com o corpo. Mas vem cá, onde entra o instrumento musical nisso aí? E tudo que a gente vê falar sobre música por aí. Um instrumento musical e grande parte das manifestações musicais que a gente conhece hoje são extensões do nosso corpo. Então a gente primeiro precisa escutar o corpo para poder falar para o mundo. Então pare, escute, se mova. E para essa experiência eu te convido para fazer música com o corpo. Aí dentro tem um coração e além do movimento ele produz som. Você já parou para escutar seu coração hoje? Alguns estão batendo rápido, outros estão batendo devagar, forte e fraco. E assim como nós, a música também tem um coração. Cada música tem um coração e cada coração bate de um jeito. Então agora vamos escutar o coração de um gênero musical chamado samba.
menina bonita, como é que se cozinha? Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolala, samba, samba, sambolelê, pisa na barraca, sai olá. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolala. Massa, né? Salve Barbatuques, grandes professores com quem tive a oportunidade de estudar. Então, vamos fazer um pouquinho desse ritmo aí comigo? Olha só, a gente vai usar estalos e peito. Valeu? O básico do que eu aprendi com eles sobre o samba. Então, 4 batidas, olha. Estalo, peito, peito, estalo. Essa foi a nossa célula. Estalo, peito, peito, estalo. 4 batidas. 1, 2, 3, 4. Tranquilo? Vai ensaiando aí, dá um pause. Isso, agora pode voltar. Ganhou segurança? Agora a gente vai juntar o final aqui desse estalo com o início desse estalo. Vamos fazer devagar assim, ó. Montou o loop aí? Dá pausa de novo. Treinou? Agora vamos ter uma ideia aqui para dar aquele temperinho do samba. No samba, eles contam de 2 em 2. 1, 2, 1, 2. Então essa batida, que são 4, a gente vai transformar ela em 2. Sacou? Ó. Então vou contar para você ter a ideia disso. 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1. Compreendeu? Quer pausar de novo? Você pausa e eu vou parar de falar das bobeiras. Olha só. 1, E, 2, E, 1. Que dão as 4 batidas, valeu? Vamos fazer agora fluir? 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2. Diego, por que 2? Porque nós vamos fazer o tempo 2 forte. Que aí é que a gente sente a pulsação do samba, o coração dele falando. Olha só. 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, E, 2, E, 1, 2, E, 1, 2. Volta o vídeo, assiste de novo, que eu tenho certeza que é simples e vai ser uma delícia fazer isso. Terceiro pilar, intenção. É o que valida a arte, é o que valida a música. A intenção é o que se pretende fazer e o que espera que seja feito. Por exemplo, você pega uma lata de lixo e começa a fazer um batuque nela, faz um som nela. É música. Um lixeiro pega essa mesma lata e joga no caminhão de lixo. Faz um som. É música. Os dois fizeram sons. E qual que é a diferença entre eles? A intenção, meu querido. Justamente porque quando você pegou a lata de lixo para batucar, você teve a intenção que ele fosse ouvido. Já o lixeiro não. Os sons da rua, eles não têm a intenção para serem ouvidos. Eu acredito que os fabricantes de freios fabricariam freios mais silenciosos se eles pudessem. Apesar de que os freios, quando fazem barulho, são sinais de alerta, assim como a buzina. Então, eles foram feitos para ser ouvidos. Mas não pelo mesmo motivo
que você batucou a lata de lixo para fazer música. John Cage and Water Walk. E tudo isso constitui uma paisagem sonora. É um termo que você vai encontrar nesse livro Afinação do Mundo, de Murray Schafer, que é uma grande referência nesses pilares, principalmente no pilar da intenção. A paisagem sonora são todos os sons que constituem nosso ambiente, desde o zumbido da abelha até o cara martelando lá na rua, na obra. São sons agradáveis, são sons desagradáveis, são sons fortes e fracos. Tudo isso que constitui. E sons que a gente escuta e sons que a gente também não escuta fazem parte dessa paisagem sonora. E todos esses sons podem ser notados. E aí, com a intenção, você pode ser um elemento para você fazer música. Mas olha só que massa! Não são só os sons, o silêncio também. Pois é, imagina só uma música feita só com o silêncio. Não imagina não, já fizeram. Mas meu querido, se não tiver som, não tem música. Que papo é esse? Massa, não é? Essa música foi composta por John Cage. Ela é chamada de 4:33. John Cage, ele foi...
paisagem sonora. John Cage estava pesquisando o silêncio. Aí ele entrou numa câmara à prova de sons. E aí, lá dentro, ele escutou dois sons. Um ruído agudo e um ruído grave. Saindo de lá, ele foi perguntar para o técnico de som quais eram esses sons que ele escutou. E o técnico disse que o som agudo foi o sistema nervoso dele e o som grave era o sangue circulando no corpo. E aí ele chegou à conclusão que não existe silêncio, porque sempre tem alguma coisa acontecendo que produz som, como o meu querido Pelota latiu aqui. Então, o silêncio ele é uma ferramenta de referência. Olha só que louco. São sons que a gente aprendeu a ignorar e constitui um silêncio, que na verdade John Cage mostrou pra gente que não existe. Mas vamos começar com coisas próximas a nós, da nossa realidade. Começa a observar os objetos, que sons que eles têm. Converse com eles. E aí você escuta o que eles podem te responder. E aí, com esses sons e com a intenção, você pode transformar tudo em um repertório para fazer música. Assim como as minhas queridas colheres, que me mostram um mundo diferente. A gente pode transformar tudo em som. E transformação é a palavra, porque assim como uma lagarta procura um lugar para subir, sobe, 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 se dependura, e aí o tempo passa formando um casulo. E desse casulo sai uma linda borboleta. Então, bora fazer música. Então, já que a ideia aqui é brincar, brinca mais essa comigo. Vou te passar a técnica para tocar essas colheres. Você precisa de um joia, mas para tocar ela você precisa estar super joia. Então, coloque ela aqui na sua mão. Depois, a outra colher você vai colocar entre o indicador e o, como é que chama isso aqui mesmo? Dedo médio. E aí, ó, você procura uma posição para que elas fiquem alinhadas. Eu sempre quis fazer isso quando eu via garçom servindo assim, sabe? Ficava louco. Mas aí hoje eu consegui para música. E aí, você vai ajeitando para que a música saia daqui do meio. Valeu? Então, se tiver muito distante, muito próximo, no caso aqui, você chega elas para frente. Se tiver muito distante, você chega elas para trás. E aí você acha um ponto melhor para você. No começo a gente faz muita força mesmo, mas depois, com a prática, você acerta. E aí, vou te passar 2 sons básicos para você começar a brincar. E a partir daí, você tira a rodinha e vai andar sozinho. Você pode bater aqui nos dedos e na palma da mão. E aí você vai ter 2 timbres. E aí você vai brincando. Valeu? Ó, gravando. Quarto pilar, artes integradas. Quando a gente está fazendo música, nós estamos emprestando o nosso corpo para dar vida a várias vozes que existem nesse evento.
O evento da música é uma interseção entre as artes. Existe uma história sendo contada ali, seja através da letra, quando é uma canção, ou no instrumento, numa música instrumental. E se é uma história, tem personagem ou personagens, existe o movimento, seja para tocar um instrumento ou para interpretar aquela canção. E esse movimento também já pode caracterizar uma dança. Existe o cenário, igual esse lindo aqui que a minha esposa deu para mim, eu estou aqui agora gravando para vocês. Porque o cenário é onde você está, seja num banho cantando ou num teatro lotado para várias pessoas. Tem também o figurino que você escolhe. Tem figurino no banho também? Tchau preguiça, tchau sujeira, adeus cheirinho de suor. Lava, 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 uma orelha, outro orelho. Lava, 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 lava a testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. La 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 la. Ainda não acabou. E esse pilar, ele vem para mostrar que uma arte apoia o acontecimento e o aprendizado da outra arte. Na musicalização infantil, se a gente focar apenas nos parâmetros sonoros, isso seria ofuscar a possibilidade de trabalhar com as demais vozes que existem nesse acontecimento, como eu falei aqui. Então, para experimentar, várias vozes acontecem no evento. Então, para experimentar isso, nós vamos brincar com uma canção desacumulativa. São canções que a gente vai tirando pedaços dela. Então, eu vou apresentar para vocês uma canção que eu acredito que vocês conheçam, que é O Meu Chapéu Tem Três Pontas. O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Então o que a gente vai fazer agora, meninas? Nós vamos substituir algumas palavras por gestos, coreografia, dança, como for. Vamos começar pelo chapéu, valeu? Quando chegar na palavra chapéu, a gente não vai cantar e a gente vai fazer um chapéu assim. Bora lá? Canta comigo. O meu tem três pontas, tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Então agora nós vamos tirar as palavras três pontas e vamos substituir por esse gesto aqui. Bora comigo? Vamos lá. Continua fazendo o chapéu. O meu tem. O meu. Se não tivesse, não seria o meu. E assim você pode brincar com várias outras canções que você conhece e em cima dessa também substituir outras palavras e colocar movimentos, colocar coreografia e aí você junta essas artes, interpreta essa canção, dança e bora fazer música. E o quinto pilar e último é a cultura. É tão importante quanto os outros. A cultura é uma referência que a gente busca para definir quem somos. Através das nossas práticas, dos nossos costumes, o que a gente come, o que a gente consome. Mas se a cultura é tão importante assim, por que ela é o último pilar? Porque independente da cultura que a criança estiver inserida, ela já tem uma carga que ela traz com ela desde sempre.
E ela precisa ser escutada, essa carga precisa ser escutada antes de qualquer cultura que a gente vá apresentar para a criança. O Murilo, ele não fala sobre o dom, que o dom não dá para ser medido. A gente consegue identificar a aptidão da criança lá pelos 3, 4 anos. Então o que ela traz antes disso com ela? A criança começa a receber estímulos, né? O feto começa a receber estímulos sonoros na barriga, acredito que a partir do 3º mês de gestação. Então imagina o quanto de carga ela tem quando ela sai para o mundo. Imagina o tanto de carga que ela tem quando ela chega nos 3 e 4 anos. Então o corpo dela, a carga dela precisa vir antes da cultura. Por isso que esse pilar está aqui no último. E bora falar de cultura. Então, mas o que é o brinquedo? O que é o atirei o pau no gato? Um fato cultural da infância. Porque se dizer que menina é uma tábua rasa e a escola que ensina tudo é bobagem. Já era. Isso não existe. Para mim eu fechava todas e começava de outro jeito. Aliás, já tem muitas experiências acontecendo. Entendeu? Inaugurando um convívio mais inteligente, mais sensível e mais brasileiro também. Porque a gente tem que fazer uma escola que seja o modelo da cultura do lugar, da índole do povo do lugar. Entendeu? Qual cultura a sua criança está inserida? É bacana a gente trazer elementos mais próximos da realidade, da rotina da criança, para ela reconhecer esses elementos dessa cultura e se reconhecer nessa cultura. E aí ela vai poder dialogar e ela vai poder mais tarde interagir e interferir nessa cultura. Muitas vezes a gente parte de um ponto a trabalhar a cultura com a criança de outros tempos, de outros lugares, e aí a gente deixa um pouco de lado o que está sendo feito no nosso quintal. No encontro com o queridíssimo e saudoso Naná Vasconcelos, com quem eu também tive a oportunidade de estudar. A grande tarefa desse pilar é a gente buscar conhecer a cultura artística regional. Dê um zoom na sua região e descubra que música que está sendo feita no seu estado, na sua cidade, na sua rua. Por exemplo, aqui em Minas, uma raiz forte é o congado. E o congado, ele pode ser um elemento próximo da criança, desse estado que ela está, Minas Gerais, e a partir daí a gente extrapolar e expandir para as outras culturas. Mas dentro do congado, apoiado no pilar das artes integradas, a gente já pode também partir para a culinária, para as artes plásticas, que é toda essa interseção que eu comentei no pilar Artes Integradas, que a gente pode trazer para a criança, para a cultura. E assim eu posso apresentar a cultura de Minas para uma criança mineira. E esse caminho que eu estou compartilhando com vocês, nessa abordagem de apresentar a arte, a música, através da musicalização infantil para a criança, eu trago comigo uma frase de outro grande mestre com quem eu também tive a oportunidade de encontrar e estudar com ele, Estevão Marques. Estevão Marques viaja o mundo trazendo canções, brincadeiras de lá pra gente. Foi com ele também que eu aprendi a tocar a colher. E olha só, uma frase linda dele: você pega o original e traz para sua origem. Isso significa essa minha fala aqui na cultura e nos outros pilares. E foi com o Estevão Marques também que eu aprendi a canção mais brasileira de todas. Você sabe qual é? É aquela do peão, assim, ó. O peão entrou na roda, o peão. O peão entrou na roda, o peão. Roda peão, bambeia peão. Roda peão, bambeia peão. Então vou fazer uma brincadeirinha rápida para você sacar qual que é o significado disso.
Nós vamos pegar a letra, a melodia, o ritmo da letra e nós vamos batucar sem a letra, apenas no corpo, usando o segundo pilar, que é o corpo. O peão entrou na roda, o peão. Roda peão, bambeia peão. O peão entrou na roda, o peão. Roda peão, bambeia peão. Aqui, por que é uma canção a mais brasileira que tem? Porque aqui nesse ritmo da letra e da melodia, a gente encontra uma célula rítmica do maracatu. Então, assim, você tem um elemento riquíssimo que é da cultura brasileira, né? Especificadamente do estado de Pernambuco, que eu amo demais. Alfaia. Congue. Xequerê. Cheguei, meu povo, cheguei para vingar. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Sou eu, nação estrela, não prometo pra faltar. Sou eu, nação estrela, não prometo pra faltar. Cheguei, meu povo, cheguei pra vadiar. Cheguei, meu povo. E aí você tem uma característica da criança do Brasil e assim pode ser um degrau para você ir construindo esse aprendizado e expandindo para esse Brasil lindo e imenso, e o limite é o mundo. É isso aí, pessoal. Valeu por ter dividido essa experiência comigo e continue me acompanhando nas redes sociais @musicopai. Tem o Instagram e o YouTube. E lá você vai encontrar hashtag 33 Sacadas Músico Pai. Foi um processo baseado nesses pilares e nessa abordagem de musicalização infantil. E nesse encontro com a criança, você pode apresentar elementos da rotina dela para musicalizar ela junto, no contato e com o prazer. Valeu? Eu estou à disposição para qualquer dúvida, para trocar ideias, para qualquer informação que vocês tenham também, experiência para dividir comigo. A gente continua se falando. Aquele abraço e bora fazer música! Músico Pai, bora fazer música!